Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Como é que foi essa semana, esse mês de setembro que passou? Como é que foi para vocês? Lutas, vitórias, algumas vezes caímos, tropeçamos, mas o que interessa é que não podemos ficar prostrados. Sempre temos que nos levantar e sempre nós temos aquele que sempre nos estende a mão para nos ajudar a levantar. Eu gostaria desse momento, né? Eu trazer para você uma reflexão que vai falar sobre a história de Zaqueu. É uma história também que muitos de nós conhecemos. Zaqueu era um homem conhecidamente como publicano. O que viria a ser um publicano na época de Jesus? Um publicano ele era um homem que era um cobrador de impostos. E as pessoas, principalmente por ele ser chefe dos publicanos, as pessoas tinham muita raiva dele. Por que, Júlio? Porque ele era conhecido como um traidor da pátria. Roma pegava algumas pessoas moradores da região de Jerusalém, meio que comissionava eles, né? Eles tinham algumas regalias, tinham algumas riquezas, tinham questão de receber, né, algumas vantagens, e com isso eles tinham o seu próprio, eles tinham benefício, né? Tinham benefícios que faziam eles aceitarem o trabalho, né? Financeiramente, né? E dentre outras coisas. E Zaqueu foi uma dessas pessoas escolhidas. Só que o povo de Israel ele era oprimido pelo jugo de Roma. Pelo fato dessas pessoas, né, meio que se venderem, vamos falar assim, entre aspas, se venderem para Roma, as pessoas tinham muita raiva. Zaqueu era um homem que ele não cobrava somente o que ele tinha que cobrar. Ele sempre gostava de cobrar um pouco a mais. Ele sempre gostava de, vamos fazer aqueles gestos que muita gente faz, né? Sempre gostava de cobrar um pouco a mais, ou seja, gostava de desviar, né, uma verba a mais. E Zaqueu, ele escutou falar de um homem chamado Jesus. E esse homem que ele escutou falar, chamado Jesus, não era um homem qualquer. Era um homem que começou a fazer a sua fama, começou a ficar conhecido, falando sobre coisas que nenhuma outra pessoa tinha coragem de falar. Ou tinha intimidade com Deus para falar daquela maneira. E com isso a fama de Jesus foi se espalhando. E Zaqueu, como era um publicano e tinha muita influência, conhecia muitas pessoas, o que ele falou? Eu não posso deixar de conhecer esse homem. Eu preciso conhecer esse homem. Porque bem ou mal, Zaqueu era uma pessoa influente. E Zaqueu nunca conseguiu encontrar Jesus. Zaqueu nunca conseguiu encontrar Jesus. E pelos relatos que ele foi escutando falar de Jesus, ele foi se encantando com Jesus. Ele foi verificando que aquele homem não era qualquer um. Aquele homem não era um simples político. Ele não era uma simples pessoa. Ele era o Messias prometido. E Zaqueu ouviu falar que Jesus ia passar por um certo caminho tantas horas. E a Bíblia relata que Zaqueu era de uma estatura bem baixa. Como Jesus passava cercado de multidão, não teria como ele enxergar Jesus. O que Zaqueu pensou? Cara, eu vou subir naquela árvore ali, que é bem alta, eu vou subir e vou ficar lá em cima. Quando Jesus passar, eu vou ver ele. Quem sabe eu ainda dou um tchauzinho para ele. Talvez ele me veja, mas a minha intenção é vê-lo. E não em si que ele me veja. Quando Zaqueu está lá em cima, ele está vendo a multidão, ele, opa, está vindo Jesus. Vamos ver quem é esse cara, vamos ver quem é esse cara. Ele viu Jesus chegar, se aproximar, se aproximando, né? E nada de acontecer de especial. E quando Jesus chegou bem perto de Zaqueu, Jesus olhou para o alto e falou: Zaqueu, desce daí, que hoje me convém repousar na tua casa. E quando Zaqueu desceu e foi recepcionar Jesus, Jesus entrou na casa de Zaqueu, começou a falar do Evangelho, e Zaqueu teve uma mudança de vida, teve uma mudança de caráter. Zaqueu disse o seguinte: Senhor, se eu roubei alguém,
eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus disse o seguinte: hoje chegou a salvação nesse lar. A reflexão que eu queria trazer para você é o seguinte: você já pode ter ouvido falar de Jesus, você já pode conhecer até quem é Jesus. Você já deve ter ouvido falar várias coisas do que ele faz, do que ele fez, do que ele deixou de fazer, o que ele transformou. Você pode ter ouvido falar vários milagres da Bíblia. Você já pode ter ouvido falar várias coisas, vários testemunhos, já vizinhos, parentes, amigos seus. Mas eu queria perguntar para você o seguinte: o que atrapalha você de querer chegar mais perto de Jesus? Eu faço essa pergunta para você que não é cristão, eu faço essa pergunta para você que é cristão. O que atrapalha você de chegar mais perto de Jesus? O que atrapalha você de deixar Jesus repousar na tua casa? Jesus essa noite, essa tarde, essa manhã, ele está falando para você o seguinte: desce da árvore que eu quero entrar na tua casa. E será que você está pronto para receber Jesus? Será que você quer receber Jesus? Porque quando Jesus ele entra na sua casa, na sua família, na sua vida, no seu coração, você não continua da mesma maneira que você é. Jesus ele mudou um homem mau caráter, um homem ladrão, um homem sem vergonha, em um homem com caráter e um homem diferente, em que as pessoas, quando olhavam depois para Zaqueu, estranhavam, porque não conheciam o novo Zaqueu. O Zaqueu depois de Cristo era totalmente diferente do Zaqueu antes de Cristo. Então eu gostaria de perguntar para você nesse momento: o que atrapalha você de conhecer a Jesus? O que atrapalha você de chamar Jesus para entrar na tua casa? Será que a tua casa está suja? Será que a tua casa está bagunçada e você não quer que Jesus limpa nem arrume? Porque às vezes nós temos uma sujeira de estimação. Ah não, deixa aqui, deixa essa sujeirinha aqui, depois eu limpo. E esse depois, fica dias, meses, anos, décadas. Conheça Jesus. Convide Jesus para entrar na tua casa. Abra as portas da tua casa. Eu não digo casa somente de lá, mas eu digo casa do teu coração. Convide ele para fazer a diferença na tua vida. Que com certeza as pessoas te conhecerão como um irmão, uma irmã, ou um homem ou uma mulher, antes de Cristo e depois de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Fique com Deus. Um ótimo dia de vitórias para você. Deus abençoe.